Bem-vindos, meus queridos alunos, a mais uma edição do nosso Falando em Literatura. Com uma surpresa bacana para nós aqui, olha só que legal. Olha aí, ó. O primeiro capítulo, um trecho do primeiro capítulo do Macunaíma, do Mário de Andrade. Obra de que, particularmente, eu gosto muito. O Mário de Andrade disse, né, ele mesmo chamou o Macunaíma, que é de 1928, se não me engano, de rapsódia. Rapsódia é um tipo de composição musical baseada em motivos folclóricos, populares e tal, né? É meio difícil dizer que o Macunaíma é um romance, né? O próprio autor disse que era uma rapsódia em prosa. E é óbvio que os motivos populares da cultura brasileira vão aflorar nesse texto, chamado Macunaíma. Legal? Vamos ver aí, ó. Escolhi o primeiro trecho para você ter uma ideia de como funciona a linguagem do Mário de Andrade em prosa. Tá bem? Então vamos ver aí, ó. Macunaíma. O subtítulo do texto, do romance, né, ou da rapsódia, como quiserem, é O Herói Sem Nenhum Caráter. Pombas, heróis costumam ter caráter, e caracteres grandiosos, caracteres, né? Costumam ter um caráter, para não usar o plural, que é pouco usual. Heróis costumam ter um caráter grandioso, indefectível, brilhante, glorioso, cheio de louros. E o Macunaíma era um herói sem nenhum caráter, né? Esse é o subtítulo da rapsódia do Mário de Andrade. Vamos ver aí, ó. Macunaíma. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, do rio, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Não tem nada de herói, né, gente? Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam, coisa do Mário de Andrade, a gente, se o incitavam, aí tem uma separaçãozinha, se o incitavam. O Mário de Andrade procurava escrever como se falava. E a marca mais típica desse tipo de procedimento era escrever o se. Né? A palavra se em português, S-E, ele sempre grafava se. Se o incitavam a falar, exclamava, if, ai. Ai, que preguiça. Falou só aos 6 anos e quando disse alguma coisa, disse, ai, que preguiça. Tem um filme lindo do Joaquim Pedro de Andrade, né? Chamado Macunaíma, com a Joana Fon, com o Grande Otelo, um filme belíssimo, né, do cinema novo brasileiro. Vale a pena você procurar e dar uma olhada, hein? Assim, para a gente misturar as linguagens. Bacana? Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava if, ai, que preguiça. E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jiral de Paxiúba, uma espécie de palha, espiando o trabalho dos outros e principalmente os 2 manos que tinha, Manape, já velhinho, e Jiguê, na força de homem. O divertimento dele era decepar cabeça de saúva. Vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E também espertava quando a família ia tomar banho no rio, ia tomar banho no rio, todos juntos e nus. Aí era uma diversão para o Macunaíma. Passava o tempo do banho dando mergulho e as mulheres soltavam gritos gozados por causa dos guaimuns, diz que habitando a água doce por lá. Guaimuns, guaiamuns é a mesma coisa. No mucambo, se alguma cunhatã
alguma cunhatã, uma jovem índiazinha, se aproximava dele para fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, cunhatã se afastava. Nos machos, cuspia na cara. Porém, respeitava os velhos e frequentava com aplicação a murua, a poracê, o torê, o bacorocô, a cucuicog, todas essas danças religiosas da tribo. João não sei nada do que significa isso, ele está explicando. Disse que são danças. Quando era para dormir, trepava no macuru pequenininho, sempre se esquecendo de mijar. Como a rede da mãe estava por debaixo do berço, o herói mijava quente na velha, espantando os mosquitos bem. Então adormecia sonhando palavras feias, imoralidades estrambólicas e dava patadas no ar. Nas conversas das mulheres, no pino do dia, o assunto eram sempre as peraltagens do herói. As mulheres se riam muito simpatizadas, falando que espinho que pinica de pequeno já traz ponta. Espinho, olha lá, olha o ritmo, ó. Espinho que pinica de pequeno já traz ponta. Espinho que pinica de pequeno já traz ponta. E numa pagelança, Reinagô fez um discurso e avisou que o herói era inteligente. Nem bem teve 6 anos, deram água num chocalho para ele e Macunaíma principiou falando como todos. E pediu para a mãe que largasse da mandioca ralando na cevadeira e levasse ele passear no mato. A mãe não quis porque não podia largar da mandioca, não. Macunaíma choramingou o dia inteiro. De noite continuou chorando. No outro dia esperou com o olho esquerdo dormindo que a mãe principiasse o trabalho. Então pediu para ela que largasse de tecer o paneiro de Guarumamembeca e levasse ele no mato passear. João, levasse ele está errado, né? Gente, um dos princípios do primeiro tempo modernista era transgredir as normas gramaticais. Né? Ele é pronome reto, tem função de sujeito, mais raramente de predicativo do sujeito, mas aqui é objeto, como até hoje usamos em português. Eu vi ele, eu comprei ela. Você comprou a bicicleta? Comprei ela ontem. Você viu o carro? Vi ele. Então, essa transgressão dos princípios normativos gramaticais era marca proposital, é claro, do primeiro tempo modernista. Legal? E levasse ele no mato passear. A mãe não quis porque não podia largar o paneiro, não. E pediu para a nora, a companheira de Jiguê, que levasse o menino. A companheira de Jiguê era bem moça e chamava Sofará. Foi se aproximando ressabiada, porém desta vez Macunaíma ficou muito quieta, sem botar a mão na graça de ninguém. A moça carregou o piá nas costas e foi até o pé de aninga na beira do rio. A água parará para inventar um ponteio de gozo nas folhas do javari. O longe estava bonito, com muitos biguás e biguatingas avoando na estrada do furo. A moça botou uma Macunaíma na praia, porém ele principiou choramingando que tinha muita formiga e pediu para Sofará que o levasse até o derrame do morro lá dentro do mato. A moça fez. Mas assim que deitou o curumim nas tiriricas, tajás e trapoerabas da serrapilheira, ele botou o corpo num átimo e ficou um príncipe lindo. Andaram por lá muito. Virou um príncipe lindo. Andaram por lá muito. Né? João, o que é esse andaram por lá muito? Imagine, né? É o velho diálogo de Adão e Eva. Muito legal. Todos vocês perceberam que se trata de uma linguagem especial, propositalmente carregada de vocábulos de natureza indígena, né, de natureza africana também, com um ritmo especial e próprio. Né? Assim é essa narrativa chamada Macunaíma. Vale a pena, gente, vale a pena conhecer. Na minha opinião, pelo menos, a maior obra do
grande escritor brasileiro, paulista, Mário de Andrade. Só para você saber, há uma curiosidade interessante, o Mário de Andrade foi um dos autores brasileiros que mais se correspondeu com outros. Existe uma longa correspondência do Mário de Andrade com Manuel Bandeira, do Mário de Andrade com o Fernando Sabino, do Mário de Andrade com o Carlos Drummond de Andrade, enfim, era um missivista, um escrevedor de cartas, né? Ele se comunicou muito com outros autores, com outros poetas, com outras pessoas da mesma época, com figuras que representavam, digamos assim, a vanguarda da arte brasileira. E era músico de formação, né? De formação em conservatório musical, inclusive. Só para você ter essa informação, porque eu acho particularmente muito interessante. Tá? Uma leitura que eu indico para vocês é a leitura do Prefácio Interessantíssimo, que é um dos prefácios importantes do início do modernismo brasileiro. Tá legal? Conto sempre com vocês aqui no nosso Falando em Literatura. Beleza? Muito obrigado pela atenção, tudo de bom. João Marcos.